então estamos aqui hoje. Eu optei por a gente fazer mais uma aula de polaridade e ligações. Eu acho que a gente deve sim se aplicar melhor nesse conteúdo, deixar esse conteúdo bem mastigadinho mesmo, porque é um conteúdo muito pedido em prova, gente. Então a gente precisa fazer, quanto mais atividade você fizer, melhor, tá? Então foi pedido na última aula que eu falasse ainda um pouco mais daquelas interações que existem entre moléculas diferentes. Então, nós falamos o seguinte, vamos recapitular. Falamos que quando as moléculas são iguais, quando uma atrai a outra e as duas são idênticas, as duas são polares ou as duas são apolares, é mais fácil de você identificar qual é a interação entre elas. Então, se eu pegar uma molécula e perceber que ela é uma molécula apolar, beleza. Qual a interação que existe entre moléculas apolares? Van der Waals, ou forças de London, ou dipolo induzido. Tudo a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Então, entre moléculas iguais apolares, vão existir forças de London, ou dipolo induzido. Ok? Se a sua molécula é polar, você vai ver, ela tem o H ligado com o FON? Se tiver, ligação de hidrogênio. Se não tiver o H com o FON, ela é dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. Só isso, tá? Entre moléculas idênticas. Agora, e quando as moléculas que se atraem são moléculas diferentes, são substâncias diferentes? Você vai perceber o seguinte, se a que está sendo atraída ou a que está atraindo a outra for apolar, você já sabe. De um lado, a única força que ela pode ter é o dipolo induzido. Se você chegou à conclusão que a outra, que uma das substâncias envolvidas faz ligação iônica, então se ela faz ligação iônica, a única força que ela pode ter é a íon. Uma é iônica, a outra é covalente. Então, é íon dipolo. Uma é íon, a outra apresenta a força dipolo. Lembra que a força dipolo, ela serve tanto para dipolo-dipolo, quanto para a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, gente, ela é nada mais, nada menos do que um tipo de dipolo. Só que ela é mais forte, tá? Então, se você tem duas substâncias, mas as duas são apolares, dipolo induzido. Se você tem uma apolar, a outra é polar. Ela é polar e ela tem ligação de hidrogênio. Então, vai ser dipolo induzido, ligação de hidrogênio. Você vai analisar as substâncias separadamente. Uma é polar, a outra também é polar. E nenhuma das duas tem ligação de hidrogênio. Dipolo. Então, você vai colocar as duas forças, tá? Então, eu fiz algumas atividades para a gente colocar isso em prática. Como que isso aparece na prova? Peguei alguns exercícios do PISME para a gente poder fazer junto. Então, mesmo que as duas envolvidas sejam apolares, entendam o seguinte. Apolar é aquela substância que sozinha, quando ela está sozinha, ela não tem polo, tá? Mas quando eu tenho uma apolar atraindo outra apolar, que são diferentes, quando elas se aproximam, o positivo de um atrai o negativo discretíssimo da outra. Então, uma é capaz de fazer a outra formar um polo ligeiramente. Isso vai fazer com que uma atraia a outra. É exatamente um dos exercícios que eu coloquei ali. Vamos acompanhar juntos aqui para vocês poderem ver como que a coisa vai aparecer. Então, olha só. Vamos lá. Polaridade. Me acompanhe aí, por favor. Uma pesquisa publicada na revista Nature mostrou que a habilidade das lagartixas víboras em escalar superfícies lisas, como uma parede, por exemplo, é resultado de interações intermoleculares.
Admitindo que a parede é recoberta por um material apolar e encontra-se seca, assinale a alternativa que classifica corretamente o tipo de interação que prevalece entre as lagartixas e a parede, respectivamente. Então, olha só, de um lado, ele já te informou que a parede é apolar. Se a parede é apolar, você vai deduzir que tipo de interação que tem nela, de polo induzido, tá? Então, ó, a letra A está fora, a letra B está fora e a letra E está fora também. As únicas que têm dipolo induzido são a letra C e a letra D. Como a lagartixa é um bichinho completamente, ela não atrai cargas, a gente vai deduzir que a patinha da lagartixa também é apolar. Então, tanto a parede quanto a lagartixa são apolares. Se são apolares, quer dizer que são dipolo induzido, dipolo induzido. E o que mantém, então, a lagartixa presa na parede? Isso que eu acabei de falar com vocês. Quando um apolar é diferente do outro e eles se aproximam, um deles consegue atrair as cargas do outro e formar ali um dipolo. Por isso que chama, gente, dipolo induzido. E o outro chama dipolo permanente. Dipolo permanente quer dizer que existe o positivo e o negativo determinados. O dipolo induzido é aquele que, se você chegar alguma coisa perto dele, você vai induzir as cargas positivas a irem para um lado e as negativas para o outro. Então, você vai induzir um polo. Esse polozinho que foi induzido é suficiente para segurar o peso da lagartixa. Por isso que ela consegue grudar na parede, tá? Então, essa questão, a resposta é a letra C, dipolo induzido, dipolo induzido. Ok? A outra, as forças intermoleculares são responsáveis por várias propriedades físicas e químicas das moléculas, como, por exemplo, a temperatura de fusão. Sabemos que temperatura de fusão, temperatura de ebulição, outras também. Considere as moléculas de F2, Cl2 e Br2. F2, Cl2, Br2. Quais as principais forças intermoleculares presentes nessas espécies? Olha só. Os três são da mesma família. Então, ó, o flúor está na família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, vai se ligar com um outro flúor que também tem 7 elétrons na última camada, certo? Eles vão fazer um parzinho aqui. Que geometria é essa? Linear. Linear, ligantes iguais, a molécula é apolar. Na molécula apolar, que tipo de interação que você tem? Forças de London. Ok? A mesma coisa Cl2, ó. Se ele pedir para você fazer a fórmula de Lewis, ó, você sabe que esses dois aqui estão juntos e os demais são deles. Então, aqui você tem um parzinho. Geometria linear, ligantes iguais, a molécula é apolar. De novo, apolar, o que tem? Forças de London. Nas três vai acontecer a mesma coisa. Olha só, esse tipo de questão acontece muito. Que é para quê? É uma questão para te confundir. Você vai pensar assim, será que ele vai fazer um negócio assim? As três iguais? Aí você vai lá e acaba errando porque acha que são diferentes. Então, linear, ligantes iguais, de novo, ó. Apolar, forças de London. Então, a única coisa que ele te perguntou é que tipo de força que tem. Só que como é uma questão aberta, o que você tem que fazer? Você tem que provar que tipo de força que tem. Tem forças de London nos três. Por que tem forças de London? Porque as três moléculas são moléculas apolares, porque apresentam geometria linear e ligantes iguais. Quando você for responder uma questão discursiva,
responda e argumente. Porque quando ele pede a justificativa, você tem que justificar. Tá bem? Mas, continuando aqui. Onde nós paramos? Beleza. Então, a 2 foi. Vamos para a próxima. 3. A geometria molecular e a polaridade das moléculas são conceitos importantes para predizer o tipo de força de interação entre elas. Dentre os compostos moleculares, então vamos lá, quais são os compostos? Está vendo que são moleculares, então todos eles são covalentes. Dentre os compostos, nitrogênio, então ele está falando, gente, do gás nitrogênio. Nitrogênio não existe sozinho. Lembra comigo aqui, quais são as moléculas diatômicas? Diatômicas são aquelas que só existem de 2 em 2, São o H2, o O2, o N2. E depois a família 7A, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Essas aqui só existem de 2 em 2. Todas elas são gases na temperatura ambiente, menos o bromo, que é líquido. Tá? Vamos terminar de ler que eu vou abrir o quadro. Então, ele falou do nitrogênio, ele falou do dióxido de enxofre, olha só. Dióxido, 2 oxigênios, dióxido de enxofre. Ele falou da amônia, que é o NH3. Ele falou do sulfeto de hidrogênio, que é o H2S. E da água, que é o H2O. O que ele está perguntando agora? Aqueles que apresentam o menor e o maior ponto de ebulição são respectivamente. Então, entenda uma coisa. Todos eles são compostos moleculares. Então, entre os compostos moleculares, os que têm maiores pontos de ebulição são aqueles que têm as pontes de hidrogênio, a ligação de hidrogênio, que é o H com FON. Entre esses aqui tem H com FON? Não. Aqui tem H com FON? Não. Aqui tem H ligado no N, não tem? Tem. Então, esse aqui é ligação de hidrogênio. O ponto de ebulição é alto. Aqui tem H ligado com FON? Não. Aqui tem? Tem o H com O. Então, esse aqui também é ligação de hidrogênio. Certo? Então, os dois que têm ligação de hidrogênio são esses dois. São os que têm maiores pontos de ebulição entre todos. Tá. Mas aí, ele quer saber o maior e o menor. Então, das 3 forças que nós falamos, do Van der Waals, do dipolo-dipolo e da ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é que tem o maior ponto de ebulição e o Van der Waals, que é a força de London, é o que tem o menor. Lembra que eu falei que é a mais fraca de todas? E ela só está presente nas moléculas apolares, não é? Então, quando eu vejo aqui o N2, eu estou vendo que é um N ligado em outro N. Isso aqui não é linear e os ligantes são iguais? Então, ela é uma molécula apolar, certo? Se ela é apolar, ela tem o quê? Forças de London. Então, ela é fraquinha. Agora, o SO2, se você for lá fazer, você vai ver que o S, ele tem 6 elétrons na última camada. O O também tem 6. Então, eles vão fazer aqui, 2 pares, 2 pares. Resolveu o problema de todo mundo. Aí, esse outro O aqui, ficou muito esquisito. Esse outro O aqui, que também tem 6, o S, para ajudar, vai lá e faz uma dativa para ele. Certo? Então, essa molécula, ela tem 3 átomos, mas sobraram elétrons no átomo central. Olha, se sobraram, quer dizer que vai ficar assim, ela vai ser angular. Se ela vai ser angular, ela vai ser o quê? Polar. É o H com FON? Não. Então, ela vai ser dipolo-dipolo. O dipolo-dipolo
É uma força intermediária. Então, ela não serve para mim. Eu só quero quem tem o maior ponto de ebulição e o menor. O do meio não me interessa. Então, esse aqui dá fora. O H2S, olha só. O H tem 1 elétron, o S tem 6. O outro H também tem 1. Deixa eu fazer mais um aqui. Então, ele vai fazer um par com um H, um par com outro H. E vão sobrar 2 pares aqui, olha. Então, vai acontecer a mesma coisa. Deixa eu chegar mais para baixo. Ó. E os 2 pares vão sobrar aqui. Ela também vai ser angular. Então, ela também vai ser uma molécula polar. E ela não é o H ligado com o FON. Então, ela também vai ser de polo. Olha a situação. Agora, eu estou na dúvida. A amônia e a água são os maiores pontos. O menor ponto, eu não tenho dúvida, é do N2. Agora, a amônia, gente, na temperatura ambiente, quem lora os pelinhos aí, ó, todo mundo compra na farmácia o composto com o nome de amônia. Mas a amônia, na verdade, ela é um gás. O que a gente compra para lorar é o hidróxido de amônio, que a gente vai falar mais na frente, é uma base. Então, a amônia, na temperatura ambiente, ela já é gás. Então, a gente já sabe que a temperatura de ebulição dela é muito menor que a da água. Mas mesmo que você não saiba disso, o que você vai fazer? Você vai olhar as opções do exercício. Vamos lá, ó. Olha as opções que ele te apresenta. Ele apresentou aqui, ó, o menor e o maior. Então, ó, o menor a gente sabe que é o N2, olha. Então, ele está na letra B e está na letra D. Agora, o maior, ele colocou a água e colocou o H2S. Então, você não vai ter dúvida. O maior é a letra B, ó. Então, ó, o menor ponto é do N2, porque ele é apolar. E o maior é da água, porque ela tem ligação de hidrogênio. Ok? Depois, número 4. Considere os pontos de ebulição dos hidretos. Então, ele te deu o HCl, olha o ponto de ebulição dele, menos 85 graus Celsius. O HBr, menos 67. O HI, menos 35. E o HF, mais 20. Diferente de todos os outros. Você está vendo que todos eles são da família 7A, olha, da família do grupo 17. O comportamento do HF, bastante diferente dos demais compostos, justifica-se porque entre suas moléculas ocorrem. Então, observa, HCl é polar ou apolar? É polar. Olha, o H é diferente do Cl. É linear e os ligantes são diferentes. É polar. É polar. É o H com FON? Não. Então, é de polo. Aqui também é polar. Não tem o H ligado no FON. De polo. Aqui também é polar. Não tem o H com FON. De polo. Agora, aqui é polar e tem o H com o F, olha, do FON. Então, qual tipo de interação que existe na molécula do HF? Ligação de hidrogênio. Interações, pontes de hidrogênio. É o que ocorre nessa molécula para fazer com que o ponto de ebulição dela seja tão diferente das outras. Ok? Muito bem. Número 5. Marque a alternativa que apresenta a sequência correta do tipo de força intermolecular que une as moléculas destas substâncias. Então, olha lá. A água. A gente acabou de falar da água. Que tipo de força intermolecular existe entre as moléculas de água? Ligação de hidrogênio. Ok? O PCl3, o cloreto de fósforo, olha só. O PCl3, vamos fazer aqui. O P, ele tem 5 elétrons na última camada. Deixa eu abrir a tela. O P tem 5 elétrons na última camada. Ele vai ligar com um Cl, 2 O.
2 Cls, 3 Cls. Então, ele vai fazer aqui um par, um par, um par. Quantos átomos eu tenho nessa molécula? 4. Lembra da geometria de 4? Ou é trigonal plana ou é piramidal. Sobraram elétrons no elemento central? Sobraram. Então, se sobraram, eles ficam aqui e empurram todo mundo para baixo. Como é que chama essa geometria? Piramidal. Geometria piramidal é uma geometria irregular. Falamos muito nisso. Então, a minha molécula vai ser uma molécula polar. Tá. Se ela é polar, tem duas possibilidades para ela. Ou dipolo, ou ligação de hidrogênio. Tem o H ligado com o FON? Não. Então, ela vai ser o quê? Dipolo. Ou dipolo permanente. Dipolo permanente também serve. Tá? Então, essa aí é o PCl3. Depois eu tenho... qual a outra molécula? O HF. Olha que simplesinha essa. HF, o H fez uma ligação com o F. Qual que é a geometria? Linear. Linear, os ligantes são diferentes. Então, a molécula é polar. Polar, ela é dipolo ou ela é ligação de hidrogênio? Ela é o H com F, olha. Então, ela vai ser ligação de hidrogênio. Então, a gente tem que ver na ordem. H2O, ligação de hidrogênio. PCl3, dipolo. HF, ligação de hidrogênio. E a última que ele perguntou lá é o F2. Como é que é o F2? É o F com F. A geometria é linear e os ligantes são iguais. Então, se os ligantes são iguais, a molécula é apolar. Molécula apolar, qual força que a gente tem? Dipolo induzido. Ou forças de London ou Van der Waals. Então, a resposta correta vai ser a letra A, olha. Ligação de hidrogênio para a água, dipolo para o PCl3, ligação de hidrogênio para o HF e dipolo induzido para o F2. Letra A. Ok? Se tiverem dúvidas, depois vocês me encaminham as dúvidas de vocês, tá bem? Depois, ó, o cientista Arrhenius estudou o efeito de passagem de corrente elétrica na migração de espécies eletricamente carregadas. Assinale a alternativa que descreve a situação na qual ocorre condução de corrente elétrica. Então, nós sabemos que mesmo que a substância seja iônica, sabemos que a iônica, ela forma íons. Mas ela forma íons quando? Quando ela é dissolvida, quando ela passa lá para o estado líquido, né? Para ela estiver em solução. Então, substância iônica no estado sólido não conduz corrente elétrica. Substância molecular não ionizada não conduz corrente elétrica. O que faz a corrente elétrica, gente? São os íons na solução. Se não tem íon na solução, não tem corrente elétrica. Substância iônica em solução. Beleza, letra C está correta. Porque aí eu vou ter um monte de íons positivos, um monte de íons negativos. Aí sim eu vou passar corrente elétrica. Ok? Depois, acho que é essa mesmo, né? É, isso mesmo. Vamos ver essa daqui agora. Quais são os tipos de ligação? Ó, essa aí eu tirei, deixei até o formatozinho que vem lá na prova do PISM, ó. Quais os tipos de ligação química existentes nas duas substâncias puras? Então, ele está falando do KOH e do HNO3. Você viu que ele perguntou o tipo de ligação química? Então, ele não está perguntando ligação de hidrogênio, dipolo, nem Van der Waals, não. Está perguntando tipo de ligação. Então, tipo de ligação
é para você falar se é iônica, se é covalente ou se é metálica. Então, nesse caso aqui, quando você bate o olho, você vê que o primeiro elemento da fórmula é o potássio. O potássio está na família 1. Então, ele é metal. Opa! Metal quer dizer que metal, quando liga com ametal, que tipo de ligação faz? Iônica, não é? Então, ó, o K tem um elétron, o O tem 6. Então, o K vai lá e doa esse elétron para o O. Essa ligação aqui é iônica. Aí o O vai lá e liga com o H. O H tem um aqui. Uma letra mais aqui. Ele vai fazer o O com o H, faz ligação covalente. Então, nessa molécula do KOH, nós encontramos que tipo de ligação? Iônica e covalente. E na molécula do HNO3, você está vendo algum metal ali? Não. Então, não tem ligação iônica, nem metálica. O que a gente vai ter? Lembra como que eu ensinei para vocês que a gente faz a ligação do ácido? Ó, o H liga no o O liga no elemento central. Então, ó, o H tem um elétron, ele vai ligar no O, que tem 6. Fez um parzinho aqui. O O vai ligar no N. O N tem 5 elétrons na última camada. Então, tá aqui. O O vai lá e faz um parzinho com o N. Ok? Resolveu o problema do H, porque ele ficou com 2. Resolveu o problema do O. Ele tinha 6. Fez 2, ficou com 8. Agora o N tinha 5. Mais uma 6. Está precisando fazer 2 ainda. E eu ainda tenho 2 oxigênios para colocar nessa molécula. Então, eu vou colocar um aqui e vou colocar o outro aqui. Então, esse N aqui, que ainda precisa fazer 2 ligações, ele vai fazer 2 com o O. Agora, resolveu o problema do N e resolveu o problema do O também. Só que eu tenho um outro O nessa molécula. Então, o elemento central, que é o N, que já está estável, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um parzinho dele e vai fazer uma dativa para esse O. Ok? Então, ó, a sua fórmula, que na letra B ele pede lá a fórmula estrutural desse daqui, vai ficar H-O-N, dupla O, dativa O. A dativa você pode colocar setinha, que eles aceitam, ou você pode colocar um tracinho normal, que eles também aceitam, tá? Então, essa aqui já é a letra B. Na letra A, você tem que responder aqui, ó, que tipo de ligação que tem aqui nessa molécula? Apenas ligação o quê? Covalente. Na de cá, você tem iônica e covalente. Tá bem? Ah lá, fórmula estrutural, que é a que a gente já fez. Depois a gente tem essa daqui, ó. Eu não sei se vocês já viram esse exercício. Esse exercício, ele tem propriedades da tabela periódica, mas ele é muito legal. E ele entra em ligações depois na outra letra. Vamos fazer ele, ó. 2 estudantes do ensino médio estavam brincando de forca durante a aula de química. O professor resolveu dar-lhes uma charada baseada no assunto da aula, propriedades periódicas. Siga as dicas e veja se consegue matar a charada. Então, primeiro, você está vendo aqui que são 5 letras. É um nome próprio feminino com 3 sílabas. Tá. A primeira sílaba corresponde a um elemento que possui 7 elétrons de valência. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Isso significa que ele está na família 7A. E está no 5º período da tabela. Então, gente, olha só. Volta cá. Ó, 5º período da tabela, família 7A. Que elemento é esse? É o I. É o iodo. Então, a primeira sílaba lá do nome da mulher é o I. Tá? Depois, vamos ver a segunda. Vamos ver se ele dá a dica da segunda. Ó. A segunda sílaba corresponde a um metal de número atômico 75. Fácil demais. Olha lá, você vai procurar aqui na tabela quem é o metal 75. Olha aqui, o metal 75 é o rênio. Então, a segunda sílaba é o rênio.
sílaba agora. Vamos nela. Terceira sílaba corresponde ao elemento que possui 10 prótons, 10 elétrons e 10 nêutrons. Então, ó, se ele tem 10 prótons, quer dizer que o número atômico dele é 10. Olha aqui, só você procurar qual elemento que tem número atômico 10. O neônio. Então, acabei de descobrir o nome da mulher. Olha lá, Irene é o nome dela. Vamos lá, o que ele pergunta agora? Ó, você matou a charada, então qual é o nome? Irene, beleza. Sabe-se que o elemento correspondente à primeira sílaba do nome, formado acima, sublima, então, ó, é o iodo. Sublima em condições ambientais, formando uma substância simples, que a gente acabou de falar, é um gás diatômico, que é quem, ó? É o I2. De coloração violeta e odor irritante. Represente a estrutura de Lewis para o gás diatômico formado. Olha que coisa simples, gente. Gás diatômico I2. Então, ó, o I tem 7 elétrons na última camada. Ele vai se ligar com um outro I, que também tem 7 elétrons na última camada. Você pode simplesmente representar assim, ou você pode representar também fazendo o quadradinho. Ele pediu a estrutura de Lewis, então você pode fazer desse jeito, que também está correto, tá? Mais. Próxima. Qual é a fórmula? Olha o tamanho dessa questão. A, B, C e D, ó. Qual a fórmula dos compostos formados entre o elemento correspondente à dica 2? A dica 2 é qual, hein? A dica 2 eu acho que é o I. É o I. Volta lá, ó. Vamos voltar lá pra gente ver. A dica 2 é o I, olha. Tá. O elemento correspondente à dica 2 e os elementos químicos potássio e hidrogênio. De acordo com os dados que constam na tabela abaixo, qual o estado físico desses compostos a 25 graus? Então, ele quer saber, esse I, esse iodo, quando ele junta com o potássio, ó, o potássio tem 1 elétron, o iodo tem 7. O potássio ela entrega 1 elétron para o iodo, certo? Qual que é a fórmula do composto formado? Ki. Potássio e hidrogênio. O hidrogênio também tem 1 elétron, vai ligar no iodo. Só que a diferença é que o hidrogênio não doa o elétron dele. Ele compartilha. Então, qual o composto que ele vai formar? O HI. Ele quer que você fale qual o estado físico a 25 graus. Olha, o composto com potássio, ele derrete a 681 graus. Então, se ele está a 25, ele já derreteu? Não. Então, ele ainda está o quê? Sólido. A 25 graus. O composto com hidrogênio, olha, 25 graus, ele já derreteu, já passou pelo menos 51. E 25 graus, ele já passou também pela ebulição, ele já vaporizou. Então, qual que é o estado dele? Gasoso. Certo? E, por último, ele te pergunta, qual a família do elemento correspondente à terceira sílaba da charada? Cite uma característica dessa família. Então, a terceira sílaba é o Ne, Irene. O elemento é o neônio. Ele te pergunta, qual a família? É a família dos gases nobres. Cite uma característica dessa família. Você pode falar, são gases na temperatura ambiente. Você pode falar, todos eles apresentam a camada de valência completa. Você não precisa entrar em detalhe, apresentam a última camada completa, com todos os elétrons. Tanto o hélio quanto os outros apresentam a última camada completa. Tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos fazer mais atividades sobre isso ainda, tá? Vamos tirar todas as dúvidas possíveis. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda para mim, que eu tô aqui para ajudar, tá bem? Bons estudos para vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus.